Tremendo.com. Passados a menção de turbulências, o que resta é o legado. Sendo assim, inicialmente citarei algumas medidas econômicas de ambos os governantes. Foi durante o governo de Dom Pedro II, que foi criado o Banco do Brasil, embora em 1808 houvesse existido um esboço do que viria a ser esse banco, só foi no reinado de Dom Pedro que essa instituição foi basicamente organizada e valorizada, visto que o anterior foi falido pela família real quando essa retornou para Portugal. Também foi durante o período do Segundo Reinado que surgiu a Caixa Econômica Federal e a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Como medidas econômicas temos a Tarifa Alves Branco que visava valorizar o produto nacional, elevando os custos do importado. Com o eminente conflito diplomático ocasionado pela questão Christie foi revogado o Acordo Comercial de Preferências Tarifárias entre Brasil e Reino Unido. Pouco antes havia sido criado o Código Comercial com a função de regular os direitos e obrigações das empresas e suas relações. Já durante a Guerra do Paraguai e reatados os laços diplomáticos com os britânicos, a casa bancária Rothschild emprestou 7 milhões de libras esterlinas ao Brasil, dívida paga antes do prazo inclusive dada a situação econômica nacional que vivia seu período áureo. Vargas deu prosseguimento à política imperial de aproximação com os vizinhos do norte do continente. Em seu governo foi assinado o Acordo Comercial Brasil-Estados Unidos em Washington. Mas também mantinha fortes laços com as potências europeias. Ressalto aqui especificamente as indústrias Krupp, atualmente fabricante de elevadores, da Alemanha, firmaram um contrato para fornecimento de grande quantidade de material bélico ao Brasil. Pouco antes do seu trágico fim, o presidente Getúlio Vargas sancionou a lei, que criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Ressalto que os feitos de ambos são inúmeros, apresento aqui alguns dos que avaliei como mais destacáveis e dentre as principais inovações do governo de Dom Pedro II, temos o selo postal, olho de boi, o advento do transporte ferroviário. Exemplos específicos temos a Estrada de Ferro Mauá, primeira ferrovia brasileira, Estrada de Ferro Recife-São Francisco, Estrada de Ferro Dom Pedro II, Estrada de Ferro da Bahia a São Francisco e Estrada de Ferro do Corcovado. A criação da Companhia de Navegação do Amazonas, das barcas entre Rio de Janeiro e Niterói, a linha de bondes ligando a Rua Gonçalves Dias ao Largo do Machado no Rio de Janeiro, primeira no país. Na comunicação, o telégrafo submarino entre Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Pará, a estação telefônica do Rio de Janeiro, a linha telegráfica Fortaleza-Aracati, o serviço telefônico de Fortaleza-CE. Muitas tecnologias foram trazidas para o Brasil, é o caso do fonógrafo, da adoção do sistema métrico francês, a iluminação pública em campos dos Goitacazes RJ. Primeira do país, a primeira foto da imprensa brasileira, revista O Besouro, ocorreu ainda o primeiro voo de um balão dirigível Le Vitória em Belém Pará e o primeiro voo de um balão dirigível Le Vitória no Rio de Janeiro RJ e o terceiro voo do mundo, ambos de autoria de Júlio César Ribeiro de Souza. Foi fundado durante o Segundo Reinado a Cervejaria Petrópolis, primeira fábrica de cerveja brasileira, o Jornal Gazeta de Notícias, o Jornal O Estado de São Paulo, o Jornal Paratiense e a Cervejaria Brahma. Na questão social estabeleceu-se o censo demográfico e o registro civil de nascimentos, casamentos e óbitos, além da criação do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Na infraestrutura temos ainda o formidável Passeio Público de Curitiba e o Viaduto do Chá. Com a expansão para o interior do território nacional foi descoberta a Foz do Rio Iguaçu e criado o Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Com Vargas o Brasil se expande para o céu com a criação do Departamento de Aeronáutica Civil, o Ministério do Ar posteriormente Ministério da Aeronáutica e Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Galeão. Na comunicação, foi criado o Departamento Oficial de Publicidade, Departamento de Correios e Telégrafos, a Hora do Brasil, atual Voz do Brasil, o Departamento de Imprensa e Propaganda, a Super Rádio Tupi, a Rádio Bandeirantes, o Rádio Clube de Natal RN, o Rádio Globo, o Jornal Última Hora e o Jornal Binômio. O avanço tecnológico faz com que venha para o Brasil a televisão, são criadas a TV Paulista Canal 5 VHF, o Repórter ESSO, TV Tupi, e a Record TV. É instituído o horário de verão, o Código Eleitoral, juntamente com o voto feminino e a Justiça Eleitoral, a Carteira de Trabalho,
o Código Florestal Brasileiro, o salário mínimo, a Justiça do Trabalho, a Casa Civil, o Instituto Nacional de Estatística, IBGE, o Departamento Federal da Segurança Pública e na economia, a entrada em vigor da moeda cruzeiro e sancionado várias datas comemorativas como o Dia do Funcionário Público. Na parte de turismo e cultura temos a inauguração do Monumento do Cristo Redentor, o Parque Nacional de Itatiaia, primeiro Parque Nacional do Brasil, o Monumento Rodoviário. Rodovia Presidente Dutra, o Parque Nacional do Iguaçu, Paraná, e a Fundação Getúlio Vargas. A descoberta do petróleo nacional acarretou na criação do Conselho Nacional do Petróleo e posteriormente a Petrobras.